Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Bíblia foi escrita para você. Que bom estar aqui e meditar com você sobre a palavra de Deus. Que venha ao nosso encontro para nos formar, para nos curar e para nos libertar de todos os nossos pecados. Acompanhemos a continuação do capítulo 3 do Evangelho de São João, versículos de 22 a 36. E vamos aprender com São João Batista que é preciso que a nossa humanidade desapareça, para que a divindade de Jesus Cristo reflita em nós, para que as pessoas que estão à nossa volta sejam curadas e encontradas pelo Senhor. Amém? Em seguida, Jesus foi com seus discípulos para os campos da Judéia, e ali se deteve com eles e batizava. Também João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água, e muitos vinham e eram batizados, pois João ainda não tinha sido lançado no cárcere. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. E, meus irmãos, o que nós precisamos entender do versículo 22 ao versículo 25? Que a supremacia na nossa vida é de Deus. Eu sou um instrumento nas mãos do Senhor para levar a palavra para você. Eu sou um instrumento do Senhor para cantar um amor num casamento e na Santa Missa, mas não é o Elivelton que tem que aparecer. É o Cristo que precisa ser refletido na minha vida. E quando a palavra de Deus está em nós, quando nós sabemos o porquê que nós somos criados, quando nós sabemos aquilo que Deus espera de nós, dentro de nós não tem espaço para confusão, não tem espaço para briga, não tem espaço para contenda, não tem espaço para todo momento eu querer ser melhor que o outro, eu querer me colocar muitas vezes até maior que o Senhor. O João Batista tinha muitos seguidores. O João Batista tinha muitas pessoas que acreditavam na pregação dele porque ele pregava em Deus. O Espírito Santo estava sobre as profecias, sobre os lábios de João Batista. Por isso que muitas pessoas eram curadas pelo batismo, pela imposição das mãos de João Batista. Porque ele não detinha a graça para ele, porque ele sabia que todo o poder vinha de Deus. Foram a João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ele o que está batizando, e todos vão ter com ele. Então aqui a gente vê que esse judeu ele quer jogar, São João Batista contra Jesus. Mas você estava batizando, aí você batizou ele, falou que ele era o cara, que ele era o tal, agora ele está batizando também do outro lado. Mas quando a verdade está em nós, quando realmente o nosso centro é fazer que o nome do Senhor ele seja exaltado, glorificado, não tem espaço para o mal imperar dentro de mim e a inveja tomar conta do meu coração. É isso que São João vai dar uma aula para nós. E aí no versículo 27, João replicou: ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão o que lhe foi dado do céu. Pode marcar, pegar sua caneta aí, marcar com o princípio eterno, porque isso não muda. Isso é uma lei imutável. Então aqui João está dizendo, ele veio do céu. É dele que eu preparei o caminho até agora, porque daqui a algum tempo eu não estarei mais aqui batizando, pregando. É ele que vai continuar. É ele que veio para morrer pelos nossos pecados e nos dar a graça de alcançarmos o céu. Então São João tinha convicção que ele era apenas um barro na mão do oleiro
que ele precisava ser ainda mais moldado, para que ele também pudesse alcançar a glória, a graça de tocar o céu. Versículo 28. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas fui enviado diante dele. Aqui, meus irmãos, o que nós podemos nos perguntar? Nós tocamos Jesus pela palavra, pelo Santo Rosário, pela Santa Missa, pelos sacramentos da igreja. Nós precisamos nos perguntar se nós temos retido a graça só para nós. Você tem ido buscar o Senhor apenas para você? Ou você tem buscado o Senhor, sim, para você alcançar a sua conversão, mas para que também as pessoas à sua volta possam ter a oportunidade de serem encontradas por Jesus? E olha que lindo o versículo 29. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobre modo com a voz do esposo. Então, ele se considera amigo do esposo. Que coisa linda, gente. Que coisa linda essa submissão de São João. Que coisa linda, porque ele sabe que Deus é Deus e que ele tem que ser o adorador. Ele é o servo. Ele é apenas um instrumento. O esposo maior que nos ama, que deu a vida por nós, é nosso Senhor Jesus Cristo, nós que somos a igreja. Continuando no versículo 29. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Olha para você ver, agora o noivo está no meio deles. E ele vai falar para nós, vamos regozijar-nos, porque o noivo está entre nós. Nós já não estamos mais sozinhos. A promessa foi nos cumprida. Ele está no meio de nós. E nós temos, meus irmãos, que anunciar esse Cristo que se faz presente no meio de nós. Olha o versículo 30. Que profundidade. Importa que ele cresça e que eu diminua. Você pode marcar também aí na sua Bíblia como princípio eterno. Eu preciso diminuir. Eu preciso deixar a minha soberba, o meu orgulho, a minha avareza, a minha prepotência, a minha arrogância. Porque só assim, trabalhando as minhas virtudes, buscando a humildade, que Cristo vai crescer em mim. E muitas pessoas serão curadas e transformadas pelo meu encontro com Jesus. Nós temos que nos diminuir na presença do Senhor. E é isso que São João está nos ensinando. Que testemunho de São João. Eu não vim para competir com ele. Eu não vim para ter inveja dele. Eu vim para somar com ele. Ah, se tantos pregadores da palavra entendessem que eles têm que se diminuir para que o Cristo cresça, coisas terríveis seriam evitadas no nosso mundo. Nós precisamos parar urgentemente de colocar nas nossas palavras, meus irmãos, o nosso eu, os nossos achismos não. Preciso colocar na minha pregação a verdade da minha vida e que na minha vida reflita o Evangelho. Aquilo que Jesus foi é aquilo que eu tenho que ser. Isso que São João vai dar testemunho. Mas espera aí, vocês querem me colocar contra ele? Sendo que eu vim para dar testemunho dele. E ele continua dizendo que Deus é o centro de tudo e que ele é apenas instrumento. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala das coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Então aqui São João vai dar uma aula para nós. Peraí, vocês querem ser maiores do que o próprio Deus que vem até nós? O que acontece com o mundo hoje, a violência, a ideologia de gênero,
essas coisas absurdas que andam acontecendo no nosso mundo, é porque o homem sempre ele quer estar acima de Deus. O homem sempre acha que ele é mais do que Deus, é onde a desgraça vai entrando e vai destruindo o nosso mundo. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Versículo 33. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Aqui você pode marcar também como princípio eterno, porque Deus é verdadeiro. Isso é uma lei imutável. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. Olha o que São João Batista vai dizer para nós. Olha que testemunho maravilhoso que São João vai dar para nós, meus irmãos. Que nós precisamos dar testemunho da verdade que cura e que liberta. Não há nada maior nesse mundo do que Deus. E nós precisamos, de uma vez por todas, deixar o Senhor no centro de todas as áreas da nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois vem as coisas supérfluas. Quando nós não colocarmos o Senhor no seu devido lugar, nós nunca vamos fazer a experiência de amá-lo profundamente. Versículo 35. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas essas coisas. Por que as pessoas não entendiam Jesus, a pregação de Jesus? Porque as coisas de Deus, se eu não sou de Deus, se eu não tenho vida espiritual, se eu não rezo, como que eu vou ouvir a Deus? Se eu vivo atolado no pecado, se eu vivo atolado na sujeira, como eu vou deixar que essa palavra caia dentro de mim e produza frutos? E aqui o versículo 35 é um outro princípio eterno. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Por isso que eles não reconheciam Jesus como Deus, como Salvador. Porque eles estavam presos nos seus pecados. Eles estavam presos na sua humanidade. E todo aquele que está preso dentro de si nunca vai conseguir ver o Senhor manifestar na vida dele. Versículo 36 e último do nosso estudo de hoje. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Olha a promessa para nós. Você já pode marcar com o teu marca-texto, com uma outra caneta, diferenciando o princípio eterno de promessa e de ordem. Marca com uma outra cor colorida essa ordem de Deus. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. E a pergunta para nós é como aplicar essa passagem na minha vida. Eu tenho que dar mais testemunho de Deus. Eu tenho que falar de Jesus não da boca para fora, mas com a minha vida se assemelhando a Ele. Eu tenho que ser instrumento, a ponte que leva meus irmãos a se encontrarem com Jesus. E como que eu vou colocar isso na minha vida? Rezando, pedindo a Deus a humildade, de saber o meu lugar e pedindo todos os dias, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Que em todas as minhas obras comece e termine com o Senhor sendo adorado, exaltado e glorificado pela minha vida. Que eu possa, Senhor Jesus, com essa palavra, entender que é o Senhor que me chama. Mesmo em meio a tantas misérias, o Senhor me escolheu para ser a tua testemunha e para levar o teu amor, a tua misericórdia àqueles que mais precisam. Que eu seja, Senhor Jesus, a tua testemunha. Que eu entenda o meu lugar, para que eu possa, Senhor Jesus, ter a graça de ser chamado teu servo.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal, para que todos os dias nós possamos estudar juntos a palavra de Deus.